E seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Detz e estamos aqui hoje no canal Você Dividendos. E eu vou estar falando porque eu não gosto do fundo imobiliário MXRF11 e também porque eu não tenho ele em carteira. Então preste atenção bastante nesses pontos, que pode ser que você não conheça nenhum ponto desse e pode estar entrando em uma enrascada, tá ligado? Vamos lá, primeiro ponto. Isso é minha opinião, tá ligado? Eu não gosto do MXRF, porém, de acordo com a sua estratégia, de acordo com os fundos imobiliários que você tem hoje, pode ser que o MXRF até faça sentido na sua carteira, tá ligado? Então é uma coisa muito específica. Eu estou falando mais da minha opinião e da minha carteira que eu tenho atualmente hoje, tá ligado? Mas não significa que isso vai ser exatamente ruim para você. Mas vamos estar começando com o nosso vídeo. Então, historinha rápida de como o MXRF11 nasceu, tá ligado? O MXRF11, ele não nasceu do jeito que a gente conhece hoje, ele nasceu como um FOF, tá ligado? Um fundo, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Porém, a XP, que era a gestora dele no momento, também tinha diversos outros fundos imobiliários, e um deles era o XP Gaia. O XP Gaia estava apresentando ali alguns problemas na época, e eles viram que o MXRF estava tendo uma maior perspectiva de futuro do que o XP Gaia. Qual foram a ideia deles ali no momento? Eles simplesmente pegaram o MXRF e fundiram com esse XP Gaia. Então hoje o MXRF ele não tem nada a ver de como ele foi criado. Mudou-se totalmente a política dele de investimento. Tanto que o MXRF pode investir em CRIs, hoje a maior parte dele do dinheiro que ele recebe é através de CRIs, porém ele também pode investir em outros fundos, pode partir ali para algumas permutas financeiras ali atuando mais na área de desenvolvimento. Então é um fundo que se tornou bastante híbrido, tá ligado? E ele é um dos fundos que depois dessa união fez diversos de desdobramento, chegando na base 10. Inclusive foi um dos primeiros fundos que chegaram na base 10, ali deixando mais atrativo para quem estava pensando em começar a investir. E o que foi bastante bacana, porque deu extremamente muito certo. Hoje o MXRF tem mais de 500 mil cotistas. E também é um grande problema, porque acabou se tornando bastante popular no mercado, que é, você terminou de fazer os seus investimentos e sobrou ali 10, 20, 30 reais, você simplesmente acaba comprando uma cota ali do MXRF, duas cotas do MXRF. Então por isso que existem tantos cotistas assim do MXRF. Porém, a grande parte ali que tem cotas do MXRF nem sabe direito no que está investindo. Porém, eu vou estar mostrando aqui alguns pontos que fizeram não ter o MXRF em carteira hoje. O MXRF é um fundo bom? É. O MXRF tem os seus riscos? Tem. O MXRF tem os seus problemas? Tem. A grande questão é que você precisa entender na onde que você vai estar se metendo. O primeiro ponto seria basicamente que preço ele não importa, tá legal? Não importa se você tem um fundo imobiliário que custa R$ 1.000 e te paga R$ 10 de dividendos, ou então se você tem um fundo imobiliário que custa R$ 100 e te paga R$ 1 de dividendo todo mês, ou então um fundo imobiliário que custa R$ 10 e paga 10 centavos para você de dividendo, porque no final das contas são tudo a mesma coisa, não importa o valor que você vai estar pagando nele, tá ligado? Você precisa estar bastante atento a isso, porque muitas pessoas começam a investir no MXRF achando que ele pode ser um fundo bom por ser tão barato, e o preço que você vai estar pagando nele não tem nada a ver com isso. Você precisa ter uma leitura um pouco mais aprofundada no MXRF para saber no que realmente ele investe, tá ligado? E muita gente olha, bate o olho e fala assim, nossa, R$ 10 apenas, e já vai e compra o fundo. E não é assim, tá ligado? Vocês precisam ter essa noção de que o preço é uma coisa, que você vai estar pagando ali, o preço que está nele a mercado. Porém, você precisa entender o que tem dentro dele, que esse é o grande ponto. O segundo ponto é que o MXRF ele tem os seus riscos ali como os outros fundos, porém ele pode ter um risco ali adicional que a grande maioria não sabe, tá ligado? Então quando você investe em um fundo de papel, ele naturalmente já vai ter os seus riscos. E não tem problema nisso. O grande problema é que o MXRF, na sua filosofia de investimento, nos seus objetivos, ele já deixa bem claro que pode estar investindo em outras coisas ali que deixaria um pouco mais apimentada ali o que está dentro do fundo realmente. Então ele pode investir ali em permutas financeiras que partiria ali para um princípio ali mais de desenvolvimento. E o que seria esse desenvolvimento? Seria basicamente o quê? Ele pode comprar uma parte de um empreendimento e esse empreendimento vai ficar um tempo sem dar retorno nenhum para os cotistas. E depois, quando esse empreendimento tiver mais avançado, tiver performando o que o pessoal conhece,
ele já vai estar retornando dinheiro para aqueles que investiram no começo. E é aí que ele vai começar a devolver o dinheiro para quem investiu nele. E isso é um grande risco, que a maioria das pessoas não sabem disso, porque simplesmente esse empreendimento que o MXRF está participando pode não dar retorno nenhum. Ele não pode conseguir performar. Então isso daria um grande prejuízo para o MXRF. Porém, como o fundo é bastante grande e as pessoas acabam não olhando para o interior dele, às vezes nem imagina no que realmente ele está investindo. E esse é um grande ponto para mim. Ele tem um risco grande e não tem assim um retorno tão atrativo. Na minha opinião, tem oportunidades melhores no mercado. O terceiro ponto seria mais na questão ali do seu valor patrimonial. O MXRF ele investe hoje primordialmente em CRIs, tá ligado? Então não tem como um fundo imobiliário que investe em CRIs começar a aumentar o seu valor patrimonial. Porque CRIs, vocês precisam lembrar que é basicamente uma dívida do setor imobiliário. Então tem como uma dívida hoje estar valendo R$1 milhão e daqui 10 anos está valendo 10 milhões? Não tem como, a dívida sempre vai ser a mesma coisa. Vai ser sempre aquele valor corrigido ali pela inflação mais uma taxa adicional. Então não tem como essa dívida se valorizar. Então isso é uma grande desvantagem se você comparar outros fundos, como de lajes. Então se você pegar um fundo imobiliário como a LZR, HGRU, HGLG, você vai ver que ao longo do tempo, o fundo imobiliário que investe em lajes, ele tende a aumentar o seu valor patrimonial. Então, além do ganho com dividendos, ele acaba ganhando também com a sua valorização do seu valor patrimonial. E com o MXRF não tem essa possibilidade de você estar ganhando. E o quarto ponto seria do que o MXRF, a estratégia dele ali por detrás, que a gestão já deixa bem claro, que é de investir em CRIs de high grade, de CRIs de boas qualidades. Não me deixou não me agradou muito. Na época que eu estava pesquisando ali em torno de 2020, vários fundos imobiliários de papel tinham IGPM atrelado ali às suas dívidas e o IPCA. E o que acabou acontecendo? Esses fundos imobiliários começaram simplesmente a transbordar dividendo. Então tinha na época HCTR pagando mais de R$2 de dividendo, o URCA pagando mais de R$2 de dividendo e a RDM pagando horrores de dividendo. Basicamente todos os fundos imobiliários que eram de crise estavam pagando muito dividendo. Porém, não aconteceu com o caso do MXRF, que tinha a maior parte da sua parcela ali de CRIs, de recebíveis, atrelada ao CDI mais 2, que na época, se eu não estou enganado, era CDI mais 2. E isso é um grande problema, porque já que existe uma gestão ativa, no meu ponto de vista, eles deveriam fazer a troca desses CRIs buscando o IPCA com o IGPM, para que o fundo imobiliário ganhasse mais dinheiro e conseguisse distribuir mais para o cotista. Porém, isso não aconteceu. Com tudo isso, agora, finalmente, depois da Selic aumentando, depois de quase um ano, o MXRF está se beneficiando, tá ligado? Com essa alta da Selic, por conta que ele tem bastante parte da sua carteira atrelada ao CDI. Porém, na minha opinião, ele devia ter feito a troca tanto pelo IPCA como IGPM e agora trocasse de volta para o CDI. Porém, o MXRF não fez essas trocas no começo, o que acabou deixando ele bem para trás em comparação aos seus outros pares, que pagam ali dividendos de fundos imobiliários de CRIs, tá ligado? E o quinto ponto é de que, como eu já tinha outros fundos imobiliários de papéis em carteira, não valia a pena para mim colocar o MXRF. Porque se você já investe ali há algum tempinho, você muito provavelmente já vai ter uma carteira um pouco mais diversificada. E se você já tiver uma carteira mais diversificada, não compensa você sair comprando um monte de fundo aleatório simplesmente porque você viu ali na promoção. Então eu não tenho MXRF e muito provavelmente não vou ter em carteira, porque eu já tenho acho que 3 ou 4 fundos imobiliários de papel. Então, para mim, não entrou agora, não entra mais. Não paga muito dividendo e mesmo assim, para ele entrar na minha carteira, ele teria que cair muito do preço que ele está hoje, tá ligado? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.